Que bom que você chegou para o início do nosso programa Reavivados por Sua Palavra. Hoje vamos estudar juntos o capítulo 14 de Gênesis. Muitas lições estão preparadas aí para este bonito capítulo. Aliás, toda a Bíblia você pode tirar, todos os capítulos você pode tirar lições para a vida e é importante. Ao ler, tirar alguma lição. Assim, eu li a Bíblia, ok, mas você pensou naquilo, você avaliou, você tirou uma lição, você comparou com a vida hoje, o que você aprendeu, o que você pode praticar, o que você pode ensinar. É assim que a gente estuda a Bíblia Sagrada. Nós temos uma gratidão muito grande aos Anjos da Esperança. O que é o projeto dos Anjos da Esperança? São pessoas dedicadas, comprometidas, que creem que a Novo Tempo está cumprindo o papel que precisa cumprir, a missão de Deus. É verdade. E fazemos isso em português e espanhol. Graças às doações dos Anjos da Esperança, a gente consegue preparar os programas aqui, esse programa, por exemplo, preparar as mídias sociais, rádio, TV, não é? Que estão incluídas aí também. As mídias sociais, muita coisa acontece, cada dia tem uma novidade aqui. E também os cursos bíblicos, que são úteis para o estudo da palavra. Há mais de 40 revistas com temas diferentes aí para você. É muito importante, se você puder participar, se você puder fazer parte desse grupo, e é bem simples, mande uma mensagem para este WhatsApp aqui, tá bom? Diga aí, eu quero ser um anjo da esperança. Puxa, nós vamos ficar muito felizes. Quanto mais gente envolvida, mais a gente pode fazer para pregar o Evangelho. E você que já faz parte, é muito importante, queremos agradecer em nome aqui da Rede Novo Tempo. Graças aos Anjos da Esperança, a gente pode oferecer essa revista maravilhosa. Olha só, Céu ou Inferno, uma revista nova, não é, que foi produzida aqui para a gente aprender um pouco mais sobre salvação. A primeira lição vai explicar sobre o inferno, não se preocupe, tá bom? Vai dar a verdadeira visão, a visão bíblica do inferno para você. Mas aqui você vai aprender a respeito da justificação, santificação, glorificação, a salvação, tá bom? Peça a revista por esse WhatsApp que aparece, coloque lá, quero a revista Céu e Inferno, que o programa Reavivados está oferecendo. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta, o capítulo 14 de Gênesis. Pronto, vamos estudar agora o próximo capítulo, o dia de hoje, o capítulo 14 de Gênesis. É o capítulo estudado no mundo inteiro por esse processo que a Igreja Adventista tem, que incentiva as pessoas a estudarem a Palavra de Deus. Todo mundo, hein, está estudando o 14 hoje, que privilégio, hein? Vamos ver aqui a luta de reis e depois Abrão ainda, é Abrão com A só, indo buscar ali Ló, que foi sequestrado, uma história bem interessante. Mas antes eu quero agradecer você que está nos acompanhando aí nas mídias, especialmente lá no YouTube, o nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, onde temos várias pessoas que fazem pedidos de oração. A gente ora por esses pedidos. Quando você vê um likezinho meu ali ou de alguém aqui da produção, pode saber que a gente está orando por aqueles pedidos daquele dia. E hoje aqui eu separei alguns nomes de pessoas, mas estão representando a todos, não é? A Lenita Helena, que faz pedidos de oração, a Maria Valdênia também e a Jéssica Paiva. Há outros nomes de pessoas que pedem orações aí todos os dias e nós estamos orando por todos eles. Vamos mencionar, já mencionamos esses nomes aqui, para representar todo o nosso grupo e para você que está nos acompanhando aí também, tem o seu pedido de oração, tem aí no seu coração alguma necessidade, alguma luta, algum agradecimento também, vamos orar por todos. E pelo estudo de hoje, ore comigo. Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade de abrir a palavra. Nós vamos aprender algumas coisas hoje, neste capítulo 14 de Gênesis, que o Senhor ilumine a nossa mente. Alguns dos nossos irmãos e amigos estão fazendo seus pedidos de oração também através das mídias sociais. Agora, nesse momento,
assistindo o programa também, tem aí algum pedido e nós queremos colocá-los nas tuas mãos. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Mesmo que as coisas não saiam como planejamos, já está provado que o teu planejamento para a nossa vida sempre será, é e será o melhor. Abençoa-nos hoje, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos agora para o capítulo 14. No 13 nós vimos que Abrão e Ló escolheram caminhos diferentes. O caminho de Ló, conforme diz a palavra aqui, ele escolheu para si. O caminho do Senhor, ele disse, essa terra eu te darei. O caminho do Senhor para Abraão, as escolhas são muito importantes, falamos sobre isso no dia de ontem, né? E a tranquilidade de Abraão resolver o assunto de que o ambiente estava pequeno, os pastores ali do gado estavam brigando, disse, calma, vamos resolver isso aí com calma, sem disputa, é meu, sou mais velho, eu mereço, sou maior, você é menor, nada disso, vamos com calma. Às vezes, perder é ganhar. Às vezes, perder é ganhar. Nem sempre você ganhar uma discussão significa que você resolveu o problema. Às vezes é melhor ter calma, engolir um pouquinho, não é? Engula a saliva, põe a água na boca, não engula a água, deixa a água ficar limpa, não fale, porque às vezes não falar é ganhar, né? Perder é ganhar. Então, essa é uma lição que eu aprendi. Às vezes é melhor não falar. E eu falo com muita facilidade, eu tenho muita facilidade para entrar na conversa. Mas vamos lá. Capítulo 14 é a guerra de 4 reis e 5 reis. 5 reis, estamos em número maior, 5, se movimentaram contra 4 reis que os dominavam. Já havia 12 anos que esses 5 reis eram dominados. Então eles resolvem, no 13º ano, buscar a liberdade. Houve uma revolta, uma revolução, eles se rebelaram contra os 4 reis. Estão lá, esses reis são mencionados aqui. Anrafel, Sinar, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, nomes aí fantásticos, né? Rei de Elão, Tidal, rei de Goim, são os 4 reis. Bom, 5 reis que vão derrotá-los, queriam derrotá-los, fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, Gomorra, ali Birzal, rei de Gomorra, Sinabe, já que eu estou mencionando os nomes, vou até o fim aqui, né? Admá contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei Bela, esse é Zoar. Bom, ali eles decidiram o local, o Vale de Sidim, que é o Mar Salgado, e a luta foi bastante grande, foi aqui do verso 4 até o verso 10, nós temos a descrição da luta, para onde eles fugiram, foram junto ao deserto e esse. Mas eu quero pensar aqui 2 versos, o verso 8, né? Então saíram os reis de Sodoma e Gomorra, porque o nosso foco aqui é Ló. Ló morava nessa região, Sodoma e Gomorra, os reis saíram. E no verso 10, novamente aparece que os reis de Sodoma fugiram. Então, primeiro o verso 8, os reis de Sodoma e Gomorra saíram. Vamos bater aí esses 4 reis, né? 5 contra 4, vai estar bem fácil. Vamos batê-los. Eles saíram. E no verso 10 é o contrário, né? Eles fugiram. Fugiram, alguns caíram neles, porque havia poços de petróleo ali, betume e tudo mais, eles caíram nesses poços, morreram, havia muitos poços, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra. Quem? Os 4 reis. Tomaram os bens, todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, de Arã, que tinha morrido, que morava em Sodoma, os seus bens também, e partiram. Então, nessa guerra dos 5 contra os 4, né, os 5 acabaram perdendo, Sodoma e Gomorra estavam no meio, saíram para a batalha,
para derrotar, somos em maior número, temos mais reis aqui, mais reinos contra os 4, não queremos mais ficar pagando impostos, aí sob o domínio desses reis, e nós vamos para a guerra. Acabaram fugindo, perderam. Ao voltarem, muitos morreram. Os 4 reis tomaram todas as coisas que podiam tomar ali e levaram também Ló. Então, aqui esse é o foco, não é? Ali de onde foram, como é que correram, você pode ler aí depois com mais calma. Porém, veio um que escapara. Então, aqui não foram muitos que escaparam, mas esse daqui que foram para a guerra, né? Não o povo que morava na cidade, mas que foram para a guerra. Um escapou. E foi e contou para Abrão, o Eteu, como era chamado. Este habitava junto aos cavalares de Manre. Aí fala mais aqui que o Amorreu, irmão de Escol, e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Então, mais Escol, mais Aner, eles fizeram uma aliança de reinos aí, de pequenas nações, e eles foram na direção desses reis. Ouvindo Abrão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens mais capazes, nascidos na sua casa, e perseguiu esses reis, perseguiu aqueles que sequestraram Ló até Dan. Bom, Dan não existia ainda, né? Dan é da época de Moisés, é Moisés que está escrevendo aqui. Então, na época, devia ter outro nome ali, a região, só que ele está dizendo que eles foram até Dan. A Dan é o que eles conheciam naquela época, né? E se repartiram entre eles, atacaram, feriram aquele povo, e diz que feriram até Obá, mais para frente ali, que fica à esquerda de Damasco, e trouxe de novo todos os bens e também a Ló. Então eles venceram. Foram com bastante ímpeto, pessoas preparadas, ele levou 12 dos mais, 318 dos mais capazes ali para tirar Ló das mãos dele. Esse era o grande objetivo, trazer de volta a Ló. Não era o objetivo de Abrão trazer o despojo da guerra. Ele não estava preocupado com o despojo da guerra, estava preocupado com o seu sobrinho, né? O que é mais importante, as coisas ou as pessoas? As pessoas. A gente usa as coisas e ama as pessoas. A gente não ama as coisas e usa as pessoas. Essa aqui não funciona. No reino de Deus não é para funcionar assim, amar as coisas e usar as pessoas. Bom, vou lá, vou ganhar alguma coisa e trago Ló também. Não, vou trazer Ló. O despojo é uma consequência, mas ele não estava preocupado com o despojo. Então ele traz o seu sobrinho e ainda as mulheres e o povo. Ele liberta todos aqueles que foram levados, né, por estes 5 reis que foram derrotados. Então, o rei de Sodoma, ele vai aparecer aqui fazendo uma proposta para Abrão. Então aparecem agora 2 reis, o rei de Salém e o rei de Sodoma. O rei de Sodoma era Bera, até anotei aqui para não esquecer, porque não aparece o nome dele aqui, né? Só lá no começo do capítulo. O primeiro é mencionado aqui, o rei de Sodoma. Bom, dá um hiato aqui, entra um outro rei, ele vai ser mencionado depois desse rei, que se chama Melquisedeque. Tem muita gente que se chama Melquisedeque, você sabia, né? Eu tenho pelo menos 3 conhecidos que se chamam Melquisedeque. Um nome muito importante na Bíblia, ele vai aparecer em Hebreus, na carta aos Hebreus, lá na frente, como alguém importante, símbolo de Cristo. É uma figura muito importante aqui. Então, Melquisedeque, rei de Salém, que quer dizer paz, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, ele já conhecia Deus, servia a Deus. Ele vai ao encontro de Abrão e lhe dá pão e vinho, dá comida. Guerra exaustiva. Isso aqui não foi assim meia hora, eu vou para lá, pego lá e volto. Não, isso alguns dias é que estão envolvidos. Voltam da guerra, cansados, embora trazendo os despojos, mas Melquisedeque lhes oferece
E mais o quê? Mais alguma coisa. Ele oferece também a bênção. E aqui diz, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ele abençoou Abrão, deu a comida para ele e para eles, abençoou Abrão, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Aqui tem um ganchinho, uma coisa assim espetacular. Esse Deus a quem Abraão servia, mesmo Deus que Melquisedeque servia, era o Senhor do céu e da terra. E aqui a palavra é possui o céu e a terra. Então, Deus não precisa de absolutamente nada porque Ele possui tudo. Aqui é a questão de posse. Abraão estava trazendo os despojos também da guerra. As coisas que haviam sido levadas e as coisas que eram desses 4 reis. Então tinha muita coisa que Abraão estava trazendo. Mas o interesse não era esse, o interesse era Ló, era a pessoa. Vamos pontuar bem isso. E aqui Melquisedeque vem e diz assim, que esse Deus que possui os céus e a terra abençoe você. O que mais uma pessoa precisa a não ser da bênção do Deus que possui todas as coisas? Ou nós precisamos das coisas que o Deus possui para sermos abençoados? Ou precisamos da bênção do Deus que possui tudo? Eu prefiro a bênção do Deus que possui todas as coisas, não as coisas de um Deus que vai me abençoar. O Salmo 23, a melhor tradução dele, seria: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Tem diferença? Muita diferença. Não está errada a tradução que foi feita. Mas o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. O que é mais importante? Ter as coisas ou ter o pastor? Ter as coisas que o pastor pode me oferecer ou ter o pastor de todas as coisas? Para mim, não tem nenhuma dúvida. Eu prefiro o Deus que possui o céu e a terra. O Deus possui o céu. Eu não preciso das coisas. Tanto é que nós vimos no Apocalipse que a gente vai pisar em ouro. Isso não é o que dá valor. É bonito, mas não é o que dá valor. O que dá valor para a nova terra, para a terra renovada, é o Senhor. Então, isso aqui tem que ficar bem claro. Aqui Melquisedeque traz o Senhor. E o que acontece com Abrão? Abrão dá o dízimo para ele, de tudo aquilo que ele tinha conquistado. Dá o dízimo. E aparece aqui o dízimo, pela primeira vez. É a 10ª parte. Ele devolveu proporcionalmente, então era 10%, ele devolveu prontamente, não precisou ninguém ficar conversando com ele, e ele devolveu por amor. Em resposta a Deus, é dele. Se Deus me dá 100%, e ele diz assim, reserva 10 para mim, só para você dizer quem é seu Deus. Esse é o propósito do dízimo. E da oferta é, você me dá quanto você acha que eu valho. Esse é o propósito da oferta. E propósito do dízimo. Então disse o rei de Sodoma, Bera, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Eu só quero as pessoas de Sodoma. Fica com os bens. Abraão disse assim, de jeito nenhum. Eu não vou deixar alguém dizer que você me enriqueceu por causa da guerra. De jeito nenhum. Juro que não tomarei nada. O verso 22 aqui, que é mais importante, que eu pulei. Mas Abrão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Eu estou bem. Eu já estou do lado do Deus que tem todas as coisas. Eu não preciso de nada. Nada que você me der vai me acrescentar na vida alguma coisa boa. Você fica com as coisas e com as pessoas. Eu não preciso. Eu tenho o Deus de tudo. Quanta gente possui corre em busca das coisas, né? Só possui as coisas. Eu vi uma frase, não sei se eu vou conseguir montá-la aqui, mas a pessoa ela era tão pobre que ela só tinha dinheiro. É uma frase muito contundente, né? Mas há pessoas que buscam dinheiro e quando conseguem o dinheiro, quando conseguem ter todo o conforto, entre aspas, do mundo, o que elas precisam é de Deus na vida.
o Deus que completa, dá o senso de completitude. É isso. Não adianta eu ter muita coisa. Eu posso ter bens? Posso. Posso ter uma casa bonita? Posso ter um avião ali no meu quintal? Posso, não há problema nenhum. Desde que essas coisas não sejam importantes. Elas são só coisas. Eu não luto para tê-las, para ter um status. Meu status é ser filho de Deus, que possui tudo. Olha que coisa diferente. E Abraão está dando essa lição para a gente aqui. Não tomarei nada de tudo o que te pertence. É seu, eu não quero despojo, é seu. Imagina. Eu queria meu sobrinho, meu sobrinho. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, já comeram, né? E a parte que toca aos homens que foram comigo. Aner, Escol e Manre. Eu esqueci de Manre, que quando eu falei dos dois, faltou Manre aqui atrás, lá no verso 13, né? Só isso. Não quero mais nada. Que posição, hein? Que a gente... Tem gente que se vende por pouca coisa, né? Qual é o preço que a gente tem, né? Não, meu preço é o Senhor, né? Olha o que pagaram por mim lá na cruz do Calvário. Deus, Jesus morreu por mim. Que coisa maravilhosa, que atitude sensacional de Abrão, o adorador. Né? Ele escolheu o Deus que possui os céus e a terra. Qual é a sua escolha? Vamos orar? Amado Deus, nós queremos escolher a melhor parte. No capítulo de ontem falamos sobre escolhas de Ló e de Abrão. Abrão escolheu seguir o que o Senhor escolheu. Ló olhou e escolheu para si. Aqui, Abrão vence uma guerra, traz despojos, dá o dízimo disso e não fica com nada. Os 90% ele entregou para o rei de Sodoma, Bera. Abraão não olhava para as coisas, ele olhava para as pessoas. E aqui ele nos dá um tremendo de um exemplo. Que possamos tomar as melhores decisões da vida e que a mais importante seja adorar, louvar, viver com o Deus, Senhor de todas as coisas. Abençoa a nossa vida, Pai. As decisões que tomamos hoje, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós ficamos por aqui. Amanhã o capítulo 15. E você pode nos acompanhar aqui, continuar nos acompanhando na TV Novo Tempo e agora com a ilustração desse capítulo 14. Um abraço. Em 2023, saiu um relatório alarmante divulgado no Fórum Econômico Mundial pela Oxfam, revelando que 2/3 de todas as novas riquezas geradas no mundo nos últimos anos foram acumulados por 1% da população. Esses dados mostram a tendência do ser humano de querer sempre acumular mais para si, ao invés de compartilhar. Por isso que a desigualdade social só aumenta com o passar do tempo. Embora vítima de preconceito em nossos dias, existe uma doutrina bíblica que nos lembra da importância de compartilhar. Estou falando sobre o dízimo. E a primeira vez em que a palavra dízimo aparece na Bíblia ocorre em Gênesis 14. Quando analisamos o contexto, descobrimos qual a motivação real que deve estar presente na doação. O início da narrativa deste capítulo descreve uma guerra entre uma coligação de 4 reis do norte contra 5 reis cananeus. Os 5 reis foram derrotados e em seguida saqueados. Ló, o sobrinho de Abraão, morava na área derrotada e por isso ele foi sequestrado para a terra dos opressores e seus bens foram saqueados. Ao saber do ocorrido, Abrão, que até então não havia se envolvido na guerra, reuniu 318 homens treinados em sua casa e realizou um ataque noturno, triunfando sobre os reis dominadores, libertando Ló e o povo das cidades dominadas, também todos os bens que haviam sido roubados. Após a vitória de Abrão, surge no cenário um personagem enigmático chamado Melquisedeque. A partir do verso 18 lemos: Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra.
E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. A figura Melquisedeque é extremamente misteriosa. Seu nome significa Rei de Justiça, e a Bíblia o descreve como sacerdote do Deus Altíssimo. Também era rei de Salém. Salém é uma variação da palavra Shalom, que significa paz. Por isso, no livro de Hebreus, Melquisedeque é chamado de Rei da Paz. Porém, um ponto que eu gostaria de destacar é os dízimos que são doados por Abraão após sua vitória sobre os inimigos. Ou seja, a doação surge como um gesto de gratidão pelas vitórias alcançadas. Este é o princípio por detrás dos dízimos. Damos uma parte pequena de uma grande bênção já alcançada. Quem muito tem a doar é porque muito recebeu. E quem muito ganhou tem a obrigação moral de muito compartilhar. Afinal, vale refletir no interessante pensamento do escritor Leonardo Menin, que diz: o dinheiro só será uma bênção em nossas mãos quando soubermos nos abençoar através dele e abençoar as pessoas ao nosso lado.